tudo bom? A gente está começando mais um insight. Hoje eu resolvi falar sobre abuso sexual, a questão da agressão sexual. Essa situação de agressão sexual está tomando uma proporção muito grande, muito pesada, e sem freios, então eu tenho notado, ultimamente eu tenho observado que há muitos comentários a respeito da situação do abuso, não é? E resolvi clarear algumas situações que eu acho que é pertinente, né? Pelo menos assim a visão do meu mundo, né? Que é a psicologia. Vamos lá? A questão da agressão sexual ou abuso sexual, ela compreende uma gama vasta de agressões, né? Entre elas, a gente pode citar aqui a exploração sexual, o aliciamento, né, que geralmente contempla mais crianças e adolescentes, né, o assédio sexual e o estupro. Né. Também a gente pode classificar como uma situação de abuso a pedofilia, necrofilia, outras situações, enfim, que se encontram nesse mundo do abusador, digamos. Né? Então, hoje o meu tema em específico vai ser sobre a pedofilia. Bom, pedofilia é uma prática, obviamente, nociva, doentia, e que contempla a observação, o aliciamento, a exploração, qualquer tipo de abuso no universo infantil. Nós temos, obviamente, que quando a gente fala de uma situação de abuso, como é o caso da pedofilia, que não deixa de ser, né, a gente foge um pouco da questão que eu vou abordar num programa próximo, relacionado ao estupro em si, que também faz parte do abuso, né? A questão da pedofilia, por que eu digo isso, né? Porque na questão do estupro, o que nós trabalhamos, né? Eu não diretamente, eu também tive alguns casos, mas não era o meu mundo exatamente, mas eu acompanhei muito de perto isso. A questão do estupro, há uma vitimização da mulher posteriormente, em se sentir culpada por aspectos dela, não é? Que chamaria a atenção desse estuprador, não é? Então, há uma situação de culpabilidade posterior. E a gente vai ver isso, e as mulheres, enfim, procuram aspectos nelas que talvez tragam esse facilitador até elas, né? Não é o caso esse digamos, eu vou dar um exemplo disso, porque às vezes eu explico e trago as coisas muito mais, assim, um contexto mais amplo, mais técnico. Então, eu tento falar o seguinte, eu trago exemplos, né? Alguma coisa lúdica para elucidar. Quando eu falo disso, da questão da mulher, eu tive uma situação específica, e minhas colegas várias outras, né, das mulheres loiras, né, que havia há um tempo atrás, na época que eu não sei como é que está hoje, né, a culpabilidade, mas havia um tempo atrás, o perfil de uma mulher loira estar ligada a uma mulher, digamos assim, de vida mais fácil, né, razão pela qual muitas mulheres ficam morenas, né? Há ainda esse estigma, tipo, eu vou pintar meu cabelo mais escuro, assim, para ter um perfil um pouco mais de seriedade, né? Porque as mulheres loiras trariam aos homens, na cabeça delas, uma informação de serem fáceis, né? O que não corresponde, né? E isso a gente tem, por quê, né? Pelas rotulagens, né? Eu já falei no programa a respeito de rotulagem, falei especificamente de diagnóstico, mas não deixa de ser uma rotulagem, porque quando a gente, claro, isso aí são baseados, assim, em situações antigas, né? Muito
vem também daquela situação da Marilyn Monroe, ou artistas antigas, né, que tinham vários homens, assim, ou vários pretendentes, que a gente não pode inferir, né, eu não tenho intimidade a respeito da vida alheia, mas eu digo assim, eram conteúdos que, de certa forma, nos chegavam e nos traziam essa situação de um facilitador, né, então, essa situação da Marilyn Monroe ficou um pouco, digamos assim, mais estigmatizada pelo fato do Kennedy, à época do ex-presidente, ser casado com uma morena, que era a Jack Onassis, né? Então, ali começou essa dubiedade, essa situação de também da exploração da parte do cinema em cima das mulheres loiras, né? Começou esse estigma, né? E, obviamente, isso acabou desencadeando, chegando nas mulheres, vítimas de estupro, não é? Reverberando nelas esse condicionamento, tipo assim, a cor do cabelo talvez tenha sido um facilitador meu. Bom, a gente vai rever isso em estupro porque não é hoje o nosso objetivo. Nosso objetivo hoje é a pedofilia. A pedofilia não há uma culpabilidade porque nós estamos falando de um mundo infantil, um mundo teoricamente ingênuo, né? Essas crianças, elas estão ali sob nossos cuidados, né? Então, qual pai, qual mãe não tem uma atenção especial em cima do seu filho? Eu mesma em cima dos meus filhos. Meu Deus, era um desespero, tinha a hora certa que ele chegava da escola, enfim, a gente fica com aquela situação de preocupação exacerbada, né? E quanto mais velho, eu acho que a gente vai ficando pior, por mais que eles cresçam. Mas essa situação infantil, nós vimos aí uma situação, um aspecto há pouco tempo, né? De uma criança que saiu para uma padaria comprar pães e não voltou para casa. No entanto, todas as câmeras que pegaram essa criança, casualmente acompanhei essa situação, todas as câmeras que pegaram essa criança, ela estava pulando feliz e alegre, né? Qual criança não gosta de um mercadinho comprar, às vezes traz uma balinha, alguma coisa, um docinho? Criança é criança em todo o planeta, aqui na China, né? Pobre ou rica, todas elas têm a mesma, né? São assim, digamos assim, atraídas pelo colorido, por uma saidinha, né? Por ajudar os pais, que acredito que tenha sido esse caso, porque essa menina estava muito feliz por ter ido comprar os pães, né, para casa, né, prover a casa, né? Então eles se sentem úteis, é uma perspectiva da criança, né? Essa situação de, porque não passa também pela situação de ser aceita. Então assim, nesse caso, 2 homens, né, se aproveitaram dela. Fica claro no vídeo, não é? A perseguição que eles faziam em vários vídeos posteriores à saída dela da padaria, desse estabelecimento, fica claro a sequência deles atrás dela, né? Então, assim, e ela não percebia, porque, claro, faz parte da ingenuidade da criança, né? Até saem avisados, mas os estímulos de fora acabam chamando a atenção delas para outras coisas. É difícil e não adianta brigar com elas, porque elas não têm essa... a situação do perigo logo escapa por entre os dedos, né? Porque não é o que elas estão vivenciando na rua. Elas têm aquela situação, assim, de estarem experienciando, assim, a liberdade delas, né? Enfim, poderem ajudar em casa, aquela coisa que eu falei antes, né? Porém, a situação, então, a criança, ela não tem essa... A gente não lida muito com essa situação de culpabilidade de uma criança ou de um adolescente, né? Quando é abusado ou quando é violentado, enfim, não. Claro, o mundo dessa criança passa em segundos do colorido para o preto e branco, né? E com os manejos profissionais, porque isso é obrigatório, vai passar por isso. Não tem como, aí você vai deixar essa criança num sofrimento eterno. Porém, a terapia que nós vamos fazer com ela vai trazer essa criança, o restante que sobrou da infância dela, ela vai amadurecer de uma forma muito rápida.
E isso é o pecado, né? Porque a gente vai trazê-la para aspectos de realidade de uma forma muito rápida, para ela poder lidar com isso, para ela poder nomear o que está acontecendo com ela, né? Porque uma criança não vê mal no adulto, ela se espelha no adulto. Então, esse mundo dela é destruído no momento que um adulto toma posse da ingenuidade dela de uma forma perversa, porque não deixa de ser, são conteúdos perversos, né? Principalmente posteriormente, quando após que geralmente 99% dos casos, desses casos de pedofilia, quando essa pessoa consegue se aproximar e consegue, além da situação da pedofilia, também se aproveitar da situação de um estupro eventual, há 99% chance dessa criança pagar com a vida isso, né? Por quê? Porque na cabeça, daí a gente vai entrar nessa situação do abusador, do perfil do abusador, porque na cabeça dele, essa criança, pela ingenuidade dela, pode trazer as características dele, né? Como trazê-lo, digamos assim, a situação do crime, né? Porque uma criança é contrária de um adulto, ela vai acabar verbalizando, né? Isso é lógico, isso é sabido, né? Mas enfim, então vamos para o perfil do abusador, né? E aí que eu gosto de trazer à luz, né? Eu sou um pouco polêmica nesse particular, os senhores já vão entender por quê, né? Nós estamos lidando com um perfil doente, é um vulgo psicopata, que é o que nós chamamos antissocial, claramente, porque não tem regras, não tem leis, não tem empatia, não é? Qual pessoa no nosso mundo vai se aproveitar de uma criança sem, né, com aspectos, como é que eu posso dizer, perversos, né? Tem que ser uma pessoa doente, de fato é. O perfil do abusador, inclusive, esse pesquisador, nós temos dados de pesquisa muito atualizados, né, que trazem esse abusador. O perfil do abusador é de alguém que foi abusado. Muita atenção que eu estou dizendo. O abusador já foi abusado. Esse é o perfil do abusador. Esses são os dados de pesquisa de um pesquisador nosso, aqui da URGS, muito renomado, muito conhecido. Ele trabalha com dados de pesquisa de campo, né? E esses foram os dados colhidos. O perfil do abusador é de um homem ou mulher que já foram abusados. Claro que o perfil que geralmente abusa, 99% é masculino. Mas a gente não pode se enganar, porque às vezes há mães que vendem esses conteúdos, né? Ou inclusive vendem a exploração sexual da filha, ou até vendem. Inclusive eu vi nesses tempos um documentário dessas mães mais para o interior, para as regiões mais ribeirinhas, mais pobres, mais assim, carentes, né? Fazendo negociação da virgindade das meninas, né? Das filhas, né? Tomando isso, que eu vou entrar daí exatamente posteriormente nessa situação de exploração sexual e aliciamento, posteriormente, eu pretendo falar nos programas próximos, né? Há uma situação tipo, você não ajuda em casa, então isso seria o mínimo, já que saiu de mim, é uma situação de pertencimento. Olha, tu me pertence, então tu vai fazer o que eu quero. Às vezes até também na cabeça desse pai, tu me pertence e eu tenho o direito de ser o primeiro a, digamos assim, a te explorar sexualmente. São viagens malucas, né? Claro que não deixa de ser um perfil de uma pessoa doente, porque o perfil do pai não é esse, o perfil do pai é de cuidador, zelar pela justamente a integridade física dessa pessoa, e isso passa também por conteúdos sexuais, óbvio, né? Então não tem essa, você é o primeiro, que isso não existe, isso é uma doença. Mas, se esse pai vier a fazer isso, nós estamos diante, sim, claro, de um abusador que, se nós formos fazer uma história pregressa, é
com certeza foi abusado, não é? De alguma forma isso aconteceu. Então estamos tirando a culpa do abusador? Não, claro que não. É uma pessoa doente, psicopata, claro, vulgo psicopata, não, de forma clara e certa seria um antissocial, mas que faz uso da exploração infantil, né, exploração sexual, enfim, inclusive com aliciamento, exploração sexual, mas ele se contenta em fotos, ele se contenta em conteúdos assim, de fato, né, que explorem a pedofilia, ele se contenta em ver, ele sente prazer, não é? Digamos assim, às vezes, eventualmente, até podendo chegar a digamos, a satisfação sexual completa com sim, aí, ejaculações, enfim, com só ao ver essa criança se despir, né? Não deixa de ser uma coisa maluca, porque aquilo que a gente faz, né, a gente, no nosso universo não passa, a gente dá banho nos nossos filhos, né? E tudo que a gente quer ver é uma integridade física deles, a gente não olha com esses olhos, né? Olhos sexuais, a gente não está preparado para isso. Mas essas pessoas estão, infelizmente, porque elas já devem, provavelmente, terem sido exploradas, né? Isso já deve ter acontecido com elas. Então, assim, essa situação sexual, ela é grave, né? Porque acomete crianças, acomete os dados infantis, acomete pessoas ingênuas, né? Desprovidas dessa malícia, qualquer intenção disso. Isso pode estar envolto num cuidador, isso pode estar envolto num padrasto, pode acontecer. Inclusive, olhem os dados que eu vou trazer aqui. São outros dados tão importantes quanto esse que eu falei do perfil do abusador. Estou trazendo aqui os dados agora de um cuidador. Não existe via de regra, não há. Como é que eu vou trazer isso? É um conteúdo difícil, tem que cuidar como eu vou trazer essas palavras, porque eu posso dar um outro entendimento dúbio, e não é a minha intenção. Quando nós temos um padrasto ou uma madrasta, ou quando nós temos, e isso é estudado, há estudos da psicologia sobre isso, tá? E são estudos verídicos, e as situações que eu estou trazendo aqui são reais. Quando nós temos um padrasto ou uma madrasta, ou quando nós temos um homem, geralmente acontece mais com homens que tem uma nova família, há uma situação de colocação em segundo lugar dos filhos anteriores. Há uma situação de não ter aquele comprometimento que haveria anteriormente dele com essas crianças. Há uma transferência desse carinho e desse cuidado para a nova família. E isso está atrelado diretamente, né? Isso está atrelado diretamente a aspectos conjugais com a ex-esposa e que acaba reverberando nos filhos. Há uma mudança de página e paradigmas a respeito da sua posição, seu papel de pai. Muita atenção que eu estou dizendo aqui. Eu sei que é difícil. De tal forma que talvez um padrasto que entre posteriormente, ele consiga ocupar tão bem esse papel de pai que anteriormente aquele pai de fato ocupava. Ele, naquele momento que ele está naquela relação, ele está íntegro, ele está comprometido com aquela relação. No momento que há algum desentendimento com essa mãe, ele consegue largar o ninho inteiro e vai com transferência, com malicuia para um outro local. As crianças, geralmente acontece isso, passam para um aspecto secundário, porque a intenção dele
a intenção dele, é a manutenção daquela relação que está lhe dando prazer naquele momento. O que eu estou falando aqui? Aspectos infantis, óbvio, a maturidade já ficou há um tempo atrás, porque ele está saciando a vontade dele, ele não está entendendo o comprometimento que ele teve com os filhos anteriores. Mas isso ele sabe na hora? Não, ele vai saber posteriormente, né? Esses aspectos são descobertos posteriormente. Ou alguma briga com um casal importante, alguma coisa assim, que o faça romper, inclusive com os filhos, né? De uma forma perversa, tipo, eu não tenho mais nada, não vou me comprometer, tem avó, tem isso, tem aquilo. Passa para um plano secundário. Como a gente vê isso? O mais facilmente. Não é? O mais facilmente. Eu até vou trazer um exemplo que é um exemplo delicado. Vou trazer dois até, né? Que estão nessa linha, para elucidar como isso de fato acontece. Vou até trazer esses exemplos antes, né? Que são da Isabella Nardoni e são do Boldrini. O que nós temos ali? Madrastas que entraram posteriormente. Qual o comprometimento com essas crianças? Qual o comprometimento do pai? Esse pai já estava visando, os dois pais, né, já estavam visando uma outra situação, já não havia mais a integralidade deles com esses filhos, aonde resultou numa perversão que acabou. Claro, eu não posso dizer aqui, não tenho dados de realidade para falar nisso, eu tenho muito cuidado, porque primeiro eu não conheço, segundo foi comoção mundial, então assim, ó, a gente já tem aquela tendência, né? Mas pelos dados colhidos, não é só nós vermos, por exemplo, o caso da Isabela, essa mãe perdeu o pulmão chorando. Nós não vimos esse comprometimento com esse pai. Está corroborando o que eu disse aqui. Eu falei duas coisas, né? O pai, geralmente o pai, o homem, ele consegue abandonar aquele ninho e ir para um outro local. Ele vai embora. Literalmente é uma situação de abandono. Tá? E abandono dos menores também, abandono de comprometimento. Se não fosse assim, as prisões não estariam lotadas, cobrando pensões alimentícias. Se a gente for ver, assim, de trás para frente, o conteúdo, nós vamos chegar na origem, é essa. A origem é essa. Teoricamente, um pai responsável não vai esperar, né? Fora os aspectos claros, a gente tem que deixar de lado que existem pais que às vezes não têm aquele valor disponível, mas a grande maioria não é essa a realidade, a gente sabe, não é essa a realidade. A realidade que acontece é, esses pais, há um relaxamento porque há uma falta de comprometimento. Tipo, se tornou distante aquela realidade para eles, eles não entenderam que aqueles filhos vão pro resto da vida, não é? Bom, independente da situação deles com o conjugal, com a esposa, não importa. Existem crianças ali que não pediram para nascer, que dependem também do comprometimento dele, não é? Porque as desavenças dele com essa esposa ou com essa ex-esposa, não sei, não podem reverberar nas crianças, não pode. Bom, e às vezes acontece isso até por conteúdos perversos. Olha, eu vou fazer isso para atingir a esposa, a ex, né? Vou deixar ela. Então, e esse tipo de conteúdo infantil que não deixa de ser cômodo, porque de certa forma é uma comodidade você pensar assim. É aquele mesmo caso da bebida do alcoolismo. Olha, eu vou me esconder nisso para fazer isso. Então, assim, ó, você procurar justificativas para fugir da tua responsabilidade, isso a gente tá cheio de ver, né? Bom, mas então o caso do pai acontece assim. E o caso do padrasto ou madrasta, que a gente também tem exemplo da Isabella Nardoni no caso da madrasta, há uma falta de comprometimento, não posso generalizar, mas via de regra é isso, por não ser filho seu direto. Claro que existem padrastos que se comprometem muito bem, mas geralmente são de aspectos que já vêm de crianças pequenas, né? É uma série de dados que eu estou trazendo aqui, senhores, é uma série de dados, eu sei, porque é um tema complexo, óbvio, né? Razão pela qual eu vou ter que dividir em módulos, né? Então, recapitulando, há uma série, geralmente no padrasto ou na madrasta, há um maior engajamento quanto mais tenra essa criança tem de idade. Né? Há
um desenrolar de uma representatividade mais importante, de uma situação de padrasto ou madrasta, porque eles se sentem responsáveis, e geralmente mais responsáveis quando há, não via de regra, mas é o que a gente costuma ver, ao falecimento de alguma das duas partes. Não há a representatividade dela viva, como aconteceu, por exemplo, na Isabela Nardoni. Então a gente nota que é uma falta de comprometimento dessa madrasta, né? Por quê? Porque já tem uma representatividade da mãe que exercia muito bem o papel. Então isso a gente tem que estar muito... Tudo são dados. Se os senhores verem, eu joguei um monte de dados para cima, né? Os senhores, eu não quero me aprofundar muito mais. Mas assim, ó, cada dado desses para nós diz um capítulo inteiro, né? Então existe um porquê, a gente vai indo até achar essa agulha nesse palheiro. E a gente acha. É rápido, né? Para quem tem um pouco de corrida, a gente vai rápido e acha rápido. Porque a gente vai juntando esse quebra-cabeça, nós vamos montando um quebra-cabeça rapidamente, não importa se tiver 500 peças, 1.500 peças, 2.000, nós chegamos na montagem dele total. Nós somos preparados para isso. Porque é uma série de dados que eles vão se encaixando. E aí a gente junta com dados de pesquisa, junta com dados de personalidade, a gente forma rapidamente o perfil daquela pessoa. Mas isso, claro, não é uma situação de meia dúzia de meses, né? Isso às vezes leva um tempo para a gente poder, né, encaixar isso tudo. Então assim, ó, e a gente, quando a gente vai pegar a história pregressa, a gente pega lá de trás, desde que nasceu, pai, mãe. No meu caso, por exemplo, se foram 53 anos, não é 6 meses, é 53 anos. Né? Então a gente pega lá de trás e vem buscando a Virgínia e constituindo ela. E isso é que a gente faz com a família, isso é que a gente faz, não é aquele aspecto. O passado não é uma dança de 6 meses atrás, o passado são 53 anos, né? Mas assim, ó, a situação toda, então, por quê? Porque se eu pegasse de 6 meses atrás, eu estaria sendo descuidada, eu estaria sendo antecipada, eu estaria sendo maldosamente, intencionalmente, né, precipitada. Por quê? Porque as variáveis são inúmeras, né? Mas enfim, então só para recapitular, então haveriam aspectos num descuido numa falta de comprometimento desse pai ou dessa mãe, no caso, depois que assumiu um outro relacionamento, não é? Descuidando dessas crianças, né? Então, assim, ó, e as deixando numa segunda situação de um padrasto cuidar, né? Enfim. Não obstante, a gente vê as mães posteriormente descobrindo que os filhos foram abusados ou com aspectos de pedofilia, que conteúdos deles foram tirados dos cuidadores, que seriam padrastos. São aqueles relacionamentos relâmpagos e com falta de cuidado, geralmente de pessoas mais simples, mas não só pessoas mais simples, porque isso não deixa de ser uma doença. Nós estamos falando de uma doença mental, uma doença em que uma pessoa é uma psicopata. Ela socialmente não vai poder conviver novamente, porque ela vai fazer isso reiteradas vezes. Por quê? Porque não tem cura. E por que não tem cura? Porque passou por aspectos dela de construção, provavelmente isso aconteceu com ela. Então isso não vai curar. São pessoas que estão, infelizmente, destinadas a não poder mais ter esse convívio social, se pegas, né? É um conteúdo pesado que eu estou trazendo aqui, né? Para a criança ficam marcas pro resto da vida, claro. Porque ninguém quer saber do perfil do abusador, né? A comoção geral é em cima da criança, da ingenuidade, óbvio. E que geralmente ela paga com a vida, como foi o caso dessa menina. Ela foi violentada, aliciada, enfim. Claro que aqui, quando eu falei da pedofilia, eu estou falando de conteúdos sexuais no sentido de manuseio de fotos ou até nudes, né? Teve um caso também interessante que falou sobre isso, que essa pessoa atraía essas crianças para dentro da sua residência com balas e presentes, enfim. Que, aliás, é por onde a criança é atraída, né?
doces, enfim, coisas assim do tipo. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita atenção a crianças, né? A gente tem que estar muito atento, muito atento. Porque as coisas acontecem de uma forma muito rápida. Então, a pedofilia está, sim, ligada a doenças, aspectos doentios dessa pessoa, fechando com o perfil do abusador, que é alguém que já foi abusado. Claro, a gente não vai querer saber disso no momento que uma criança está sendo, não é, tá tendo esses conteúdos retirados. O que a gente chama atenção? De não deixar essa criança sozinha, de não deixar essa criança numa rede social também sozinha. Por quê? Porque ela vai seguir à risca, pela ingenuidade dela, ela vai seguir à risca o que um outro adulto ou um outro perfil até fake possa estar solicitando a ela. Não obstante, não havia também aquela, claro, fugindo um pouquinho do assunto, mas não deixa de ser, porque pegava crianças, aquelas crianças que algumas até faleciam com a falta de ar, não é? Porque para elas não deixa de ser um brinquedo, não deixa de entrar num contexto de brincadeira. Eu quero ver se tu aguenta segurar o ar, vamos contar junto, não é? Eu não me lembro o nome da brincadeira, uma brincadeira perversa, a gente nem pode chamar isso de brincadeira, não é? Mas, além do aspecto de perversidade, a gente tem essa situação clara, muito clara, do uso da ingenuidade da criança, claro. Então essa criança é atraída, ela é abusada. Como a gente daí percebe, né? Como é que um profissional vai perceber? Que a criança vai ficando embotada, ela vai tendo uma aversão àquela pessoa. Então muita atenção a gente chama, porque assim, se essa criança não quiser ficar com aquela pessoa, ou ela gritar que não quer ir para a escola, ou ela chorar que não quer ir, ou ela investiga, porque uma criança ingênua, ela está passando ali, ela não está conseguindo nomear, e quanto mais nova, pior fica. Ela vai ser birrenta, ela vai quebrar o carro, ela vai bater no carro, vai bater em pai e mãe. E não é porque ela não esteja querendo ir para a escola, é porque deve estar vendo alguma situação, ou na escola, ou naquele cuidador, ou alguém que está abusando dela, ou algum conteúdo, no mínimo desconfortável, está acontecendo, ou ela está apanhando. Alguma coisa está desconfortável para essa criança. E ela vai demonstrar, geralmente, crianças ali de 8 anos, 7, 8 anos, até os 10, 12, entrando na fase pré-púbere, né, do adolescente, vai acontecer ali como é que eu posso dizer? Vai acontecer ali, eu sei, são muitos dados, né? Estou tentando resumir ao máximo, mas aqui eu acho que é importante, porque não deixa de ser um chamamento de atenção. Vai acontecer ali, claramente, né? Como é que eu posso dizer? Um contrato velado com esse adulto. Esse adulto vai passar um contrato velado, tipo assim, alguma coisa ameaçadora, tipo, se tu não vai contar para tua mãe, tu não vai contar para aquela outra pessoa, porque se tu contar, vai acontecer tal coisa contigo ou com teu irmão. Então, às vezes, quando a gente descobre isso, era uma família que 2, 3 meninas já foram violentadas, porque o segredo vai se tornando, né? E isso são conteúdos velados, e que a gente precisa de sessões importantes para conseguir desvencilhar isso. Mas assim, para os senhores verem como é que acontece. E geralmente em crianças anteriores, elas não conseguem se segurar muito, então irão haver choros, vai haver uma mudança no comportamento radical, mesmo nos adolescentes ou pré-púberes nessa idade, há essa mudança, porém a gente tem muito mais dificuldade em conseguir retirar o conteúdo. Essas crianças só vão verbalizar quando elas sentirem muita segurança no profissional, muita segurança, nossa. É assim, às vezes para mais de ano, para você fechar aquela coisa que a gente chama, que eu já passei num programa anterior, transferência e contra-transferência.
essa criança tem que se sentir protegida. E às vezes a gente tem que até que tirar a mãe dali, porque essa mãe, às vezes, ela é um facilitador para isso, para esse pai ou para padrasto, enfim. Então a criança está subjugada. E aí a gente vai sentindo, né? Por quê? Porque vão haver olhares para essa mãe de aprovação, reprovação, que o profissional pega rápido. Então são tudo, olha, todos os conteúdos que eu estou trazendo para os senhores, eu poderia ficar aqui falando horas, né? Mas enfim, eu trouxe já os aspectos importantes, a gente tem que ter muita atenção ao comportamento das crianças. Se ela está dizendo, se ela está demonstrando que ela não quer, investigue. Um pai e uma mãe conseguem investigar tranquilamente. Investigue, porque tem alguma coisa acontecendo. Mudança de comportamento, tipo embotamento afetivo, não fala muito, não quer comer, não quer sair, não quer interagir com colegas, não quer... Tá havendo alguma coisa. Né? Ou se a criança é muito falante, parou de falar, ou se esse adolescente não tá falando mais. Atenção, assim, ó, dimensiona o ouvido, tridimensiona o ouvido, o pensar, acompanha mais na escola, chega em horários assim, certos. Eu fazia isso. Eu ia em horários certos. Ah, não, mas a senhora não pode vir agora. Não, mas eu quero ver. Ninguém proíbe, não é? E eu fazia isso com os meus sobrinhos, que eu tinha como filhos. Não, quero vê-lo agora. Há essa necessidade. Né? Por quê? Por causa do choro. Havia um choro excessivo. Depois eu acabei descobrindo que era em função de uma professora. A época do meu filho, quando ele era menor, essa professora tinha sido substituída, enfim. Nós fomos avisados, mas era dali o conteúdo. Mas então, assim, ó, claro, até eu chegar nesse aspecto demorou algum tempo, mas eu estava muito atenta, porque começou a reverberar no comportamento dele, e dentro do meu lar não estava vendo nada de diferente que pudesse trazer isso. Né? Então é essa atenção que a gente tem que ter. Né? E é isso. Então são aspectos doentios. Essa pessoa não tem cura, tem que ser afastado o mais rapidamente possível, até para não intimidar essa criança. E também muita atenção às redes sociais, enfim, onde essa criança interage. Que às vezes hoje a gente está nessa era digital, a gente cai em situações que a gente se sente segura e acaba sendo levada sem querer para uma situação que a gente não dimensiona para onde isso pode tomar de proporção. Imagina uma criança que está desprovida, que está ali usando seu tablet, enfim, que é na era de hoje. Os pais hoje, para terem uma folga, largam essas crianças, entopem de conteúdos digitais, né? E as crianças ficam a Deus dará, e por ali sai muito conteúdo também. Porque geralmente quando são descobertos esses pedófilos, há uma cadeia muito grande de imagens, inclusive via internet, né? Que é a maior gama de foco deles. Né? Usar um perfil fake, conseguir interagir, entrar num grupo de criança e conseguir que essa criança, enfim, ou até essa criança deixando uma câmera ligada, sai de um banheiro, alguma coisa nua, isso ali já é material, conteúdo importante, inclusive para redes importantes aí fora. Né? E a gente está tendo sempre nossos pequenos, são nossos bens, né? São nossos tesouros. Não há maldade que possa ser feita por uma criança que a gente consiga lidar depois, de uma maneira tranquila e consciente. A gente geralmente perde a consciência, a gente vira um pouco bichos, né? E faz parte, natural. Então, para que a gente não perca a cabeça, porque são conteúdos que vão nos tirar do sério. Então, para a gente não perder a cabeça, com razão, vamos ter essa atenção anterior, né? Então, muito cuidado com o que seu filho está expressando, né? Quanto mais intimidade, pior é. Atenção a quem a gente traz para dentro de casa, seja padrasto, madrasta. Atenção, muita atenção. E é isso. Pretendo dar sequência nessa situação de conteúdos, né? Vou tentar dar sequência nisso, porque como eu disse para os senhores, agora são 6, 7 temas, então eu ficaria vários programas falando só disso, né? Às vezes eu tento diversificar, mas também às vezes os conteúdos se perdem, mas eu vou tentar fazer mais agrupados, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, né? Gostado até ali, pelo menos do esclarecimento, né? São conteúdos pesados, claro. E a gente volta a se falar semana que vem para mais mensagem. Uma boa semana para você, até lá, tchau.